Agora a gente coloca o Andrei Kampf na nossa conversa, porque tem uma história muito esquisita para a gente explicar aqui, que foi a falha no sistema da CBF que fez com que o Nenê, do Juventude, aparecesse como suspenso na partida contra o Palmeiras. E aí, Andrei, foi meio estranho, porque o Juventude decidiu tirar ele da partida por precaução. Explica pra gente por que essa falha aconteceu, isso costuma acontecer e o que pode ter de desdobramentos agora. Oi, Domitila, tudo bem? PVC, André, legal estar com vocês aqui num tema que é realmente importante, porque diz respeito a um atleta importante para a equipe do Juventude que não entrou em campo em função de uma informação errada do sistema da CBF. Né? Então, o Juventude, de maneira precavida, né, resolveu não colocar esse jogador em campo. Agora, se tinha informação de que o Nenê não tinha nenhuma punição a ser cumprida. Então, obviamente, que se ele entrasse em campo, não haveria a chance do Juventude ser punido, porque ninguém pode ser punido por algo imputável. Né? Ele estava regular, ele tinha condições de jogo, era o sistema que estava errado. Diferentemente daquele caso que vocês vão lembrar bem, do caso do Santos, quando o Sanches jogou de maneira irregular e o sistema dava condição de jogo para ele. Aí o Santos tinha a obrigação de saber que ele não tinha condições de jogo, mesmo com o sistema dando condições para ele. Ele jogou e foi punido e o Santos perdeu por 3-0. É uma situação diferente dessa. O sistema diz que ele não tem condições de jogo, o clube acredita que ele tem condições de jogo, e se tivesse a certeza de que ele teria condições de jogo, poderia tê-lo escalado, teria caminho jurídico aí para o Tribunal de Justiça, para o STJD, punir o Juventude para um jogador que tinha condições de jogo, estaria escalado de maneira regular. Realmente, o sistema às vezes erra. Agora é fundamental os clubes estarem organizados internamente para saber a condição de jogo de cada jogador e também ligar para a CBF e confirmar essa regularidade. Andrei, então o Juventude errou, ele deveria... Não, fala você. Foi cauteloso demais, ele deveria ter ligado para a CBF na hora que saiu essa informação e ter colocado o Nenê em campo. O Juventude foi cauteloso, né? O departamento de registro do clube de Caxias, do clube gaúcho, foi cauteloso. Há uma suspensão, o sistema aponta a suspensão e o risco é muito grande da gente escalar alguém irregular. Qual é o risco? Inclusive, a perda da partida, por 3-0. Então, em função desse risco, o Juventude, de maneira precavida, resolveu não escalar o jogador. Se o clube tivesse a certeza, a convicção de que o atleta teria condições de jogo, ele poderia escalar, porque não havia caminho ou não há caminho para a justiça desportiva punir alguém por algo que não está imputado. Ou seja, ele tem a condição de jogo, ele não tem suspensão para cumprir, não é um sistema que vai dizer se ele pode ou não jogar. O sistema está ali para auxiliar as pessoas a saber se um jogador tem ou não condição de jogo. Ele não determina a condição de jogo, ele informa a condição de jogo. Mas então agora o Juventude pode entrar na justiça? Assim, o Palmeiras não pode ser prejudicado por um erro que não é dele. É uma questão complicada. Obviamente que o Juventude vai ter que pedir esclarecimento junto à CBF, mas provavelmente não vai acontecer nada dentro do campeonato, porque o Palmeiras não tem responsabilidade sobre essa condição de jogo. Quem tem que cuidar da condição de jogo do atleta é o próprio clube. O Juventude precisa saber que jogador tem ou não condição para entrar em campo. O Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com isso e acho muito pouco provável, para não dizer impossível, que esse jogo seja remarcado. Não vejo caminho para isso e o Palmeiras ser prejudicado. Agora, obviamente, que vai ter uma conversa, uma grande discussão entre o Juventude e a CBF para saber o que aconteceu com o sistema. Porque aí o grande ponto para mim é o seguinte, vamos lá, vou voltar para o caso do Carlos Sanches que você lembrou aqui. Foi um caso na Conmebol, Libertadores 2018, o Santos empatou 0-0 com o Independiente, o Carlos Sanches estava irregular, foi escalado de forma irregular por uma suspensão de competição anterior, quando ele entrou em campo não podia jogar, o Santos foi punido, perdeu 3-0, na verdade seriam 2-0, a decisão que ia para os pênaltis foi favorável ao Independiente, que se classificou, o Santos foi eliminado. Mas faz 11 anos que aconteceu um caso
mais escabroso recente do futebol brasileiro, que durante os últimos 11 anos, muita gente procurou onde é que estava a falcatrua, e eu sempre achei, e continuo achando, até que apareça uma coisa diferente, eu paro de achar, que foi uma falha da Portuguesa, o caso Everton com H. Mas 11 anos depois, o caso Everton com H, que rebaixou a Portuguesa, que teve perto de rebaixar o Flamengo em vez da Portuguesa, porque se não fosse o Everton, o André Santos também estava irregular. Não tinha que ter um sistema anti-ruído? Ou é impossível criar um sistema anti-ruído? Esse sistema, na Europa, por exemplo, você conhece casos parecidos que o jogador tenha sido... tem um caso do Real Madrid na Copa do Rei. Isso teve 2019, eu vou passar direitinho. Faz tempo. Mas assim, Champions League acontece isso. Na verdade, é uma irritação que vai provocar um diálogo interno na CBF muito forte para se investir nesse sistema, porque é um erro muito grave. Não dá condição de jogo para um jogador que está regular, que está elegível para participar da partida e traz um prejuízo técnico para um clube, passa a ser algo grave que aconteceu. Então, investir para melhorar esse sistema que tem repetido esses erros é algo fundamental. Agora, sempre existe o old school, aquele formato mais antigo. Pegar o telefone, ligar para o departamento de registro da CBF e dizer, olha, estou vendo aqui no sistema que vocês não estão dando condições de jogo para o PVC. Agora eu estou olhando todo o histórico dele e não vejo por que ele não poder ser escalado. Que punição que vocês enxergaram aí que eu não tenho registrado aqui? Esse também é um caminho possível. Agora, que se precisa aprimorar o sistema e o sistema brasileiro tem apresentado mais erros do que a gente costuma ver em outros lugares, isso também é uma verdade. O caso que eu lembrei é do Cherichev, jogador russo do Real Madrid, que jogou irregularmente 2019. contra o Cádiz na Copa do Ano 2015 e 16. Olha como faz 16, tempo. Faz tempo. Ou seja, não aconteceu mais na Espanha. Faz 9 anos não aconteceu mais na Espanha. Não pode acontecer de novo. Se tem um caso assim, você tem que criar um alarme. Não pode acontecer. Você mutou. Mutou. Oi, desculpa. Agora foi. Tá funcionando. Alguém tem que ser responsabilizado por esse erro, não, PVC? Eu acho que sim, mas é o que o André está dizendo. Tecnicamente, o que aconteceu? O Juventude não escalou um jogador que tinha condição legal, né? Ou seja... alguém colocou essa informação no sistema, né? Sim, tem que ser investigado. Quem colocou isso? O que eu acho que tem que acontecer é um sistema de alarme que evite esse tipo de erro. Mas, do ponto de vista da pontuação do jogo, é como, vamos dizer o seguinte, o Palmeiras tinha o Bruno Rodrigues machucado, o Murilo. O Murilo, num jogo final de campeonato, poderia jogar, mas como ele tinha uma lesão, o Palmeiras preferiu que ele não jogasse. Tecnicamente, é a mesma situação do Juventude, porque é assim, o Nenê não jogou por uma opção do Juventude. Só que essa opção do Juventude foi causada por um erro de comunicação da CBF. Um erro de comunicação que não pode acontecer. Então, o Juventude... Não sei se dá pra gente comparar os dois casos. Mudar a pontuação do campeonato. Eu tô aqui com o Henrique Wendy, que mandou aqui no nosso chat. Errou CBF, Juventude, Palmeiras não tem nada a ver. Não, tô com ele não. Eu tô com o Futebol e Malte, que diz aqui Juventude só perdeu porque o Nenê não estava, é isso que quer dizer? Não, também não tô com ele não. Tô com o Leandro William Silva. Não, também tô com ninguém, André. Né? Eu tô... a gente tem que resolver... Não é para mexer na sua preocupação no jogo do campeonato. Não se trata disso. Trata-se de resolver um problema que a CBF tem. A CBF não pode gerar um tipo de comunicação equivocada como este. Até por lembrar, 2016 aconteceu na Espanha. Não aconteceu mais. Se aconteceu uma vez, a Portuguesa foi rebaixada por um caso assim. Não pode acontecer de novo.
Não, que nem o nosso companheiro aqui, Marcos Nunes, por exemplo. Ah, o Botafogo está sendo prejudicado porque o Palmeiras foi beneficiado com a não escalação do Nenê. Gente, o Palmeiras tem nada a ver com essa história, gente. Pelo amor de Deus, isso aí é teoria da conspiração. É o Juventude que foi prejudicado por um erro da CBF, um erro administrativo, que não pode acontecer, tem que atacar no erro. Gente, não adianta assim, Mas você aí, quer acabar você quer acabar com o carrapato no boi, você não mata o boi. Você tem que atacar o carrapato, gente, pelo amor de Deus. mas aí o Carrapato, nesse caso, a CBF, tem que ser punida e o Juventude tem que ter alguma compensação, Andrei. Senão, pô, Mas vamos lá, de novo, tá? Esse sistema, ele é fundamental para o esporte e ele precisa ser aprimorado. Tá? Vamos deixar agora isso de lado. Agora, a obrigação do acompanhamento e para se saber se um jogador tem ou não condição de jogo é do clube. É o clube que precisa ter essas informações. É uma inteligência artificial, como a gente tem. A gente pode usar a inteligência artificial, mas muitas vezes ela não vai nos dar a informação precisa. A gente precisa usá-la como uma ferramenta para a tomada de uma decisão. E nesse caso, quando há uma incongruência entre a informação que o sistema traz e a informação que um clube tem, o fundamental é buscar um mecanismo de ajuda. Pode se ligar, pode se investigar essa questão para se chegar à conclusão. Olha, eu tenho certeza absoluta de que ele pode ser escalado. Pode ser escalado? Tem esse risco aqui. Não há risco nenhum, porque ele tem condições de jogo. E se escala o jogador independentemente do sistema. Por isso que o caso do Sanches é importante. O sistema dava condição de jogo para ele, mas o sistema ele não é o que dá elegibilidade. Ele informa sobre a elegibilidade. Que vai ser discutida a elegibilidade depois, se for o caso, dentro do tribunal. Então o Sanches não tinha condições de jogo e a obrigação era do Santos de saber que ele não tinha condições de jogo. No momento que veio a situação, que veio a informação do sistema, o Santos precisaria ter entrado em contato com a Conmebol, ter se abastecido de mais documentos para ter uma garantia para escalar o jogador que não tinha condições de jogo naquele momento. tá bom, Andrei, você me convenceu. Obrigada. Olha como é bom ter você aqui no nosso programa. Ponderado e sábio.